Você já se sentiu perdido em meio a tantas promessas de dietas milagrosas? Quer entender uma vez por todas o que realmente funciona para emagrecer de forma saudável e duradoura? Então prepare-se, porque o BW for Fit Talks está de volta com um episódio que vai virar a sua chave. Sou Alexandre Bento e recebo uma das maiores autoridades em nutrição do país, o nutricionista Leandro Pontel, para um bate-papo sem filtros. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Como é que você está? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigado pelo espaço. Que é isso. Bom, vamos lá. Muitas pessoas buscam resultados imediatos, como emagrecer 5 quilos, 10 em até 7 dias. Do ponto de vista da saúde, essas dietas que prometem perda de peso drásticas são seguras? Então, olha, de uma maneira geral, né, você consegue obter resultado com esse tipo de dieta, esse tipo de intervenção. Geralmente elas são muito restritivas, geralmente elas são pobre em vitaminas, minerais, elas são desequilibradas em relação aos macronutrientes, entendeu? Que seria proteína, carboidrato e gordura. Elas levam você aonde você quer, mas é aquela coisa de tipo, o resultado a qualquer preço, né? Eu acho que, tipo assim, a nossa saúde é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que a gente tem que vislumbrar uma perda de peso qualitativa e não só quantitativa, certo? Tipo Tá. assim, eu preciso perder 10 quilos em um mês, né? Eu acho que você mudando estilos de vida, mudando hábitos, né, diários, você tentando mudar algumas coisas na sua vida, introdução de atividade física, uma dieta equilibrada, tá? Essas dietas da moda, elas estão longe de ser assim, né? Eu acho que você tem resultados muito mais qualitativos, tá? A tendência é que eles não sejam tão abruptos, assim, tipo, não seja uma perda de peso tão abrupta quanto essas dietas da moda. Mas a tendência é que eles sejam mais duradouros, é claro, de acordo com o que cada um acaba fazendo no decorrer aí da, da dieta aí, no caso. Tá. Mas vamos complementar. Quais são os verdadeiros impactos que esse tipo de dieta promove no nosso corpo? Então, Positivos, eu não sei se tem algum, mas se tiver, né, eu gostaria que você se posicionasse em relação a isso. então, Positivos e negativos, né? a perda de peso, que é geralmente o que a pessoa busca, né? Então, nesse aspecto, muitas vezes ela entrega o que ela promete, desde Tá. que a pessoa siga ali, tipo, religiosamente as orientações desse tipo de dieta. Só que, né, como a gente mesmo falou, né, ela não é uma dieta saudável, ela não é uma alimentação, tipo assim, ela não promove um equilíbrio em relação à quantidade e à variedade dos nutrientes que você precisa diariamente, entendeu? Tá. Ela simplesmente é focada única e exclusivamente No emagrecimento no e não na emagrecimento. saúde. Exatamente, e não a saúde. No caso, é, vai gerar aí, não, em curto prazo, em curto, médio prazo, vai gerar uma compulsão, tá? Então, ou seja, se você, essas dietas geralmente elas são restritivas, né? É uma quantidade muito menor de calorias diárias que a pessoa ingere, né? Justamente para ter débito calórico para perder peso, entendeu? Porque, meu, não, as dietas da moda são isso, tá? Mas podemos Você dizer, então, que é possível perder peso realizando essa dieta. No Sim, entanto, não é aconselhável porque não não é está associado à aconselhável, saúde. não é saudável, tá? Você vai acabar colocando sua saúde em risco por conta de, às vezes, um objetivo
do tipo, entendeu? Ah, eu quero perder 10 quilos sei lá, 2 meses, não sei. Né? Você vai colocar sua saúde em risco por conta desse tipo de dieta, tá? Que é muito Entendi, comum. entendi. Bom, um outro tipo de dieta que vem crescendo muito, né, assim, em questão de popularidade, é a dieta carnívora, né? Uhum. Quais mecanismos levam à perda de peso nessa dieta? Então, é a dieta que a gente chama dieta cetogênica. Tem a cetogênica, que é rica em gordura, em proteína, né? E muito pobre em carboidratos, tá? Tá, Ela também é uma dieta da moda, né? Como a gente não pode negar a efetividade desse tipo de dieta, ela vai promover uma perda de peso, né? Só que em contrapartida, né, como a gente já falou anteriormente, ela é muito pobre em relação à quantidade e à variedade de nutrientes que a gente precisa diariamente. Não tem jeito, cara, tá. né? Porque é Não tem uma por onde fugir, né? não tem para onde fugir, porque é uma quantidade alta de proteína e gordura, tá? Tá. Então, ou seja, você vai ingerir muito pouco ou quase nada, ou às vezes nada de carboidrato. Nosso sistema nervoso central, ele funciona a partir de carboidrato, de glicose. Nosso cérebro, ele preferencialmente, ele prefere glicose para funcionar, Tá. entendeu? Então, você vai ter uma grande dificuldade em relação à concentração, raciocínio, esse tipo de coisa, tá? Com uma dieta desse tipo, tá? No caso, mas você vai perder peso? Vai. Num primeiro momento, você perde muita água, tá? Porque cada Tá. grama de glicose, de glicogênio que a gente armazena no músculo, por exemplo, ou mesmo no fígado, a gente traz junto 3 ml de água, né? Então, você vai eliminar um inchaço muito grande e tal, vai muita água embora, né? Entendi. E com o tempo também você vai diminuindo o peso, né? Por quê? Porque quem promove o acúmulo de gordura, né, é o carboidrato a partir da liberação de insulina, tá? Então, a insulina, ela consegue pegar a gordura, jogar para dentro da célula para ela ser armazenada dentro das células adiposas. Então, quem faz toda essa sinalização é a insulina, que é liberada a Certo. partir da ingestão de carboidrato. Quando você não ingere carboidrato, essa gordura ela tem dificuldade de se alojar na célula adiposa por conta disso, né? Ah, então, pô, tá resolvido meu problema, porque, eu não vou comer carboidrato, eu não vou armazenar gordura. Mas e aí, velho, para onde essa gordura vai, né? Você vai, consequentemente, possivelmente aumentar seus níveis de colesterol, entendeu? Aumentar a quantidade de gordura no sangue no seu sistema. Você vai criar placas de ateroma a partir do LDL, que é o colesterol Terrível. ruim, né? Então, tipo assim, o que você está trazendo para sua vida implementando uma dieta dessa para você? Você está trazendo possivelmente um problema cardíaco, entendeu? É, Aí seria, entraríamos até numa outra pergunta, né? Que seriam quais são os uhum. riscos dessa dieta, né? Porque a longo prazo, o Hum. que ela promove no corpo? Então, como a gente falou, né? O aumento do colesterol ruim, entre aspas, né? Que é o LDL, né? É, um aumento da quantidade de gordura circulante, entendeu? Porque essa Entendi. gordura, a tendência, como eu já expliquei anteriormente, é a tendência ela não ser armazenada dentro da célula adiposa. Então ela vai para onde? Né? Ela vai sobrecarregar, tipo, função hepática também, né? Vai exigir uma quantidade, uma liberação maior da quantidade de bile, né, pelo fígado, né, que é armazenado na vesícula biliar, né, a digestão, né, dessa gordura, dessa proteína, né, ela vai consequentemente aumentar o trânsito intestinal, ela pode, de acordo com
uma quantidade, né? E o tipo de carne aí, que você come, gordura, ela pode causar uma esteatorreia, né? Que no caso é as fezes gordurosas, que elas são. Você percebe ali no momento em que você evacua, né? Que é o odor, né? E Sim, o tipo das fezes ali, né? Então é um pouco complicado de uma maneira geral, Ale, essa dieta, entendi, né? entendi. Então, assim, você não aconselha também uma dieta nesse Não, padrão. não aconselho. Não aconselho, porque como eu falei anteriormente, uma dieta que você mais equilibrada, né, onde você contempla todos os macronutrientes, né, proteína, carboidrato, gordura, né, vitaminas, minerais, né, ela é muito mais saudável, né, e ela vai te causar menos compulsão, tá? Tá. Você vai ter um aporte adequado de calorias, você vai ter um aporte adequado de macro e micronutrientes de acordo com o seu objetivo, né? Você vai conseguir resultados tão bons ou melhores e mais duradouros do que com uma dieta da moda. Legal. Quando nós falamos em dieta, existe um termo aí que é muito utilizado, que é o déficit calórico. Tá? Uhum. Explica um pouquinho para a gente o que é o déficit calórico e o Certo. que ele impacta, né, Sim. na questão na estratégia do emagrecimento. Certo. Bom, a estratégia do emagrecimento, né, de uma maneira geral, assim, né, a tendência é que a gente dependa de vários pilares, vamos dizer assim, né, para a gente promover o déficit calórico, né? Um deles, o maior responsável por isso, é a alimentação, né? Ah, Então, ou seja, eu ingerir menos calorias do que teoricamente eu gastaria, né? Vamos colocar um número fictício aqui, né? Eu ingiro 2.500 calorias por dia e eu gasto 3.000. Eu estou tendo um débito de 500 calorias. Então, quem vai pagar esse preço? É a minha energia estocada, né? certo. Gordura, tá? Então eu vou eliminar peso, tá? Eu vou gastar gordura, eu vou eliminar peso, né? Mas como eu disse anteriormente, né, para a gente promover déficit calórico, né, a alimentação ela é o maior responsável por isso, mas há outros também, né? O exercício físico, né? O exercício físico ele vai promover déficit calórico também, né? Então eu juntando a dieta com a atividade física, eu vou promover um déficit calórico maior, né? Que eu acho que no geral é o que todo mundo busca, né? Então, ou seja, por exemplo, muitas vezes, se eu fizer só exercício físico e não fizer uma não vamos falar restrição, porque restrição é uma coisa parece que é Muito mais agressiva, né? muito agressiva. Eu não fizer uma reeducação alimentar, né? Dificilmente eu terei sucesso, tá? Porque eu vou Tá. promover déficit, eu não vou perder o que o exercício me oferece, tá? Que é uma melhora do perfil glicídico, que é uma melhora de níveis pressóricos, né? De promoção do aumento de HDL, que é o colesterol dito bom, entendeu? Mas efetivamente, para a perda de peso, acaba sendo muito pouco, ou tipo assim, não acaba, ou você fica no 0 a 0, ou você possivelmente não terá tanto sucesso. Se você agregar isso a uma dieta, né, hipocalórica, né, a tendência é você já ter um melhor resultado, vamos dizer assim. Dentro de um processo de emagrecimento, qual é a importância de você ter um jantar equilibrado?
Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Algumas não jantam, outras jantam, ou às vezes jantam muito tarde, né? Existe um horário ideal para se jantar? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, né, realmente tem um certo tabu em relação a essa questão do jantar, né? Algumas pessoas, como você mesmo falou, defendem que, não, eu não janto porque o jantar é que vai me engordar, né, vai fazer eu ganhar gordura. Não é bem assim, tá? De uma maneira geral, né, claro, cada caso é um caso, mas eu recomendo o jantar sim, tá? Legal. Por quê? Né? É uma refeição importante. Né? É claro que o aporte calórico dela tem que ser menor do que, por exemplo, o almoço. Né? A gente está perto da hora de dormir. Né? Então, ou seja, os processos digestivos acabam ficando lentificados quando você está dormindo. Né? Dormindo, o seu corpo vai, tipo assim, vai te oferecer energia, simplesmente o seu coração continuar batendo, seu cérebro continuar funcionando, suas funções vitais continuarem funcionando. E além disso, ter que fazer a digestão é um pouco complicado, né? Então, tipo, um jantar leve, né, com uma ingestão calórica um pouco mais baixa, é recomendável sim. Não vejo, né, nenhum problema em relação a esse tipo de questão. E qual seria o melhor horário da sua última refeição? Às 7, às 8, às 10? Meu, é um pouco difícil da gente falar assim, porque às vezes cada um tem uma rotina, né? Muita gente às vezes trabalha à noite, às vezes consegue jantar tipo 11 horas da noite. E aí eu vou falar, você tem que comer 7 horas da noite. Eu falei, pô, então chegou 11 horas, então eu não preciso comer, Não vai. então eu não posso comer. Não, você pode, Sim, você tem que adequar, né, a quantidade de a sua calorias, o realidade, né? tipo de alimento ao horário que você, né, acaba se propondo a fazer essa refeição. Legal. Até eu já ouvi alguns especialistas dizendo assim que quanto mais tarde você jantar, existe uma tendência a longo prazo você adquirir até diabetes. Isso faz sentido para você? Cara, para mim, não faz tanto sentido, porque depende, como eu falo anteriormente, cada um é cada um. Então, Certo. para eu desenvolver, para qualquer um desenvolver diabetes, é uma série de fatores, e não somente, né, por A exemplo, você questão do jantar. jantar, altas horas da noite e tal. É claro, isso pode ser um fator que contribui para o desenvolvimento de diabetes? Com certeza. Mas, né, depende muito da dieta de cada um. Então, ou seja, não depende só do que eu vou jantar. Depende desde quando eu acordo lá de manhã. O que eu estou ingerindo durante o dia, né? E o que eu vou ingerir no meu jantar para eu pegar e traçar um panorama desse e falar, esse indivíduo ele tem um risco maior de desenvolver diabetes, porque ele tem uma dieta, por exemplo, 70, 80% carboidrato, né? E ele não faz exercício físico e ele tem uma questão, uma predisposição genética a desenvolver isso. Então esse cara tem todos os, né? Agora, se você pega uma pessoa que Os ela requisitos. exatamente, se você pega uma pessoa que ela se alimenta bem, ela tem um consumo coerente em relação a todos os nutrientes, tal, e ela janta tarde, dificilmente essa pessoa vai ter um risco de desenvolver diabetes, né? Cumprindo todos esses requisitos. Entendi. É, o Fizilium é um dos suplementos que anda ganhando também muita popularidade, né? Qual Uhum. é o papel dele, por exemplo, dentro de uma dieta? O Psyllium, ele é interessante, né? Ele vai promover uma saciedade maior, tá? Quando ele se junta com a água, ele forma um gel, né? E isso, de uma maneira, acaba, tipo, causando essa sensação de saciedade, tá? Mas eu acho que o mais interessante dele é em relação ao trânsito intestinal,
tá? É uma fibra solúvel, né? Ele ajuda na saúde intestinal, na melhora da microbiota, tá? Das bactérias boas do intestino. Ele ajuda bastante nessa questão, né? Então, eu acho que é a principal efeito, né, que o Psyllium promove, o principal benefício que ele promove em relação a essa questão da saúde intestinal, né? Ele melhora muito isso aí, né? É claro, né? Tem que haver um consumo consciente, né? Se você Tá. acaba consumindo uma quantidade excessiva ou uma baixa quantidade, com pouco volume de água, né? Então, geralmente, às vezes pode ser que ele cause um desconforto, alguma coisa do tipo, né? Então, o interessante é você consultar um nutricionista direitinho para você ver o consumo, a quantidade, tudo, que venha a agregar para produzir para a sua saúde, para a melhora da sua atividade intestinal. Entendi. Pensando nisso, né, o que que a gente pode entender assim? Existe uma dieta que é válida para todas as pessoas? Não. Então, é um pouco complicado, porque, vai, se você pega uma pessoa, às vezes com sexo masculino, com 1,80 m, 1,90 m de altura, né? Dependendo da idade dele, né? Você pode dependendo do objetivo que a pessoa tenha também, né? Você pode superestimar ou subestimar o número de calorias, né? Tá. Se você superestimar, né? Você não, teoricamente você não vai estar chegando de repente no objetivo que você traça, que seja um aumento de massa muscular ou uma diminuição da porcentagem de gordura, né? Se você subestimar, né? Vamos supor, eu tenho 1,82 m, peso 90 quilos, né? Se eu faço uma dieta de 1.500 calorias, nossa, eu estou promovendo um débito enorme. Ótimo, legal. Quantos dias eu aguento essa dieta? Entendeu? Tipo, Isso é meu, complicado. é difícil, é complicado. Então eu estou subestimando a quantidade de calorias diárias. Sendo que, tipo assim, se eu tivesse. Tô chutando números aqui, tá? Não é nada calculado. Se eu tivesse uma dieta de 2.000, eu também estaria em débito calórico, né? Só que eu estou promovendo um débito calórico extremo, né? Legal, bacana. Eu estou tendo débito calórico, só que, eu não vou aguentar essa dieta durante muito tempo, entendeu? Em algum momento você vai ter compulsão, você vai querer comer, você vai querer furar a dieta, você vai largar para lá, entendeu? Porque não tem como. Tem que ser pertinente, de acordo com altura, peso, idade, sexo, né? Justamente para você conseguir fazer isso de uma forma mais qualitativa. Tá. Entendi. E no caso, né, de eu começar um processo, começar um trabalho de dieta, conseguir resultados, tá? Pensando já na questão assim da positiva, comecei a emagrecer, comecei, né, a chegar nos meus objetivos. Ok. Como evitar o efeito sanfona? Porque muitas pessoas perdem peso, aí de repente volta a ganhar peso novamente, perde Sim. peso, ganha peso, né? Sim. Não, é muito comum, né? É porque às vezes quando a gente vai, por exemplo, um paciente vai lá e cumpre lindamente o que foi proposto a ele, né? Tá. Trabalho árduo, às vezes de meses, até de anos, né? E a pessoa às vezes sai chutando dos 80 quilos para os 60 quilos. Ai, que lindo, que bacana, que legal, né? Meu, é uma puta vitória, né? Só que, tipo assim, mesmo assim, a gente tem que se manter vigilante, né? É, por quê? A gente consegue tirar um pouquinho o pé, né? Sim. Daquele momento onde geralmente a gente vai fazer uma dieta hipocalórica, tal, que é um processo um pouco, quem já fez já sabe como é. Uma dieta hipocalórica, ela não é muito agradável de se fazer, né? Porque Sim. a maioria das pessoas gosta de É. comer, tem prazer em comer, então é difícil, né? Não é fácil. E
quando você chega no seu objetivo, né, você tem que se preocupar em se manter, tá? Eu posso tirar um pouquinho o pé, fazer coisas diferentes em alguns momentos, né, que eu possa e me permita fazer? Sim, ok, porque nós somos seres humanos também, né? Óbvio. Mas eu recomendaria a pessoa durante mais ou menos 6 meses, um ano, até um pouco mais, ela manter uma rotina mais regrada em relação à sua dieta, para o seu corpo entender que Sim, aquela é a houve sua uma nova mudança. realidade, entendeu? O nosso cérebro ele funciona de maneira muito primitiva, né? Ele acha que quanto mais você acumular peso, você está mais seguro em relação a momentos onde você fique em abstinência de alimento, né? Hoje em dia nós não vivemos mais na era paleolítica, né? Hoje em Sim. dia, alimento, graças a Deus, para uma boa parte da população tem abundância, infelizmente nem todos, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? E o nosso corpo não vai saber disso. Ele vai tentar gerar mecanismos para fazer você voltar a patamares anteriores com um peso maior que ele julga que seja Seja bom para bom para você, né? você, entendeu? Então, tem que se manter vigilante durante um bom tempo para ele entender que aquela é a sua nova realidade e que está tudo bem, que você não está em risco, que a sua saúde está em ordem e que aquilo ali é o seu novo, é a nova realidade sua. Maravilha. Leandro, infelizmente, nosso tempo está acabando, É, o né? papo está ótimo. Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Meu, eu agradeço, né? Foi bacana, gostei muito desse bate-papo, foi bem interessante, tá? Eu só queria divulgar o meu serviço, se eu puder, Claro. né? Eu sou educador físico, né? Eu sou nutricionista também, né? Eu sou pós-graduado em nutrição esportiva, né? Hoje em dia, além de personal e assessoria nutricional, né? No caso, as consultas do consulta nutricional, eu também trabalho no SUS, tá? A gente promove atividade física nas unidades de saúde, tá? O que é muito interessante também, Ale, né? Porque principalmente o público da terceira idade acaba aderindo bastante, né? E para esse público é importante essa questão do exercício, da alimentação, né? Então seria interessante. Então quem quiser, né, porventura conhecer meu trabalho, pode entrar no meu Instagram, Ai, como é que é, Lê, meu Instagram, velho? Acho que é Leandro Pontel. Não. Lê Pontel, underline Personutri. É isso aí. A gente confere. Não, Se não tiver beleza. certo, a gente coloca aqui uma tarjazinha aí Ô, com, legal, com, bacana, velho. com o Bacana. endereço completo. Não, Tá bacana. bom? Beleza. Leandro, muito obrigado mais uma vez. E para você que gostou desse bate-papo, né? Conseguiu aprender um pouco mais sobre nutrição aí com o doutor Leandro Pontel, dê um like e siga nosso canal para novidades. Semana que vem estaremos de volta com mais uma etapa. Muito obrigado, Leandro. Forte Obrigado a abraço. todos vocês. Valeu.